Essa é uma técnica também. Deus, O cara ia fazer aquela pergunta. Já tá político pra caralho, já me enrolou, pô. O cara ia fazer aquela pergunta, né, que é matadora. Ai, não, dá uma distraída nesse cara aqui. Fudeu, cara. Quem que seria o ministro da Justiça do Sérgio Moro? Ah, isso é colocar muito muito carro pra na frente? frente dos bois, né? Mas Isso tem aí alguns nomes? deve ser até dar azar. O pessoal pergunta, quem É vai ser verdade, né? ministro da Economia? Quem que vai ser não sei o quê e tal? Cara, não pode responder esse tipo de coisa, porque dá azar. Tinha vários caras em 2018. Vários caras não. Tinha o... Esqueci o nome dele. Que no debate só falava no teu nome, cara. Como é que era o nome do cara? Um outro candidato à presidência também. Álvaro Dias? Álvaro Dias. Só falava no teu... Assim, você tinha conversa... Quando você assumiu o ministério do Bolsonaro ali, essa conversa era antiga? Havia alguma conversa com o Álvaro Dias? Não, Álvaro Dias é um político do Paraná, ele é senador, tá até concorrendo à reeleição pelo Paraná. Ou ele falava que tu ia ser ministro, assim, é um político, tem uma carreira, um histórico extremamente respeitável, ele sempre defendeu essas pautas éticas, né, de fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância, é um grande defensor da Lava Jato, e até um dos motivos pelo qual eu acabei me filiando, inclusive, ao Podemos, né? Ele tem um grupo excelente ali. Na verdade, eu estava como juiz ali durante o ano de 2018, acompanhando as eleições como qualquer outra pessoa. Tá? Eu fui sondado para ser ministro pelo Paulo Guedes há uma semana antes do segundo turno. Tá? Isso foi ele foi lá em Curitiba, foi escondido. Né? O Paulo Guedes. O Paulo Guedes. E a gente... Como que é escondido? É sem avisar pra ninguém, né? Sim. Não, na época também ele já era conhecido, né? Mas acho que ele conseguia... Mas não tinha todos os holofotes em cima dele. E aí ele foi com um amigo dele, que era um amigo comum comigo, e a gente foi lá, um amigo meu fez um churrasco para ele, e a gente conversou e tal, era uma semana antes do segundo turno, e ele disse, o presidente quer te chamar para ministro da Justiça se ele for eleito. Aí eu fiquei de pensar na ideia. Foi um longo churrasco, viu? Começou, sabe que o churrasco começa às 7 horas, foi até às 3, 4 da madrugada. Puta merda, conversaram pra caramba. Caralho. Meu amigo é um grande churrasqueiro, cara bom mesmo. Porra. Na verdade tem aquela pra história, segurar né? vocês esse tempo todo, né? Ou ele é muito lento também. Falam do churrasco gaúcho, mas o melhor churrasco é o paranaense. Tá bom. Vai. Mas enfim. Então, tem que puxar um pouco a sardinha. Claro que tem, claro que tem. Né? Mas enfim, daí ele falou isso, eu fiquei de pensar, mas a gente convencionou que esse convite não seria feito público antes do segundo turno, do voto, porque a gente também não queria influir nas eleições. E até outra coisa que o pessoal fala, o Moro influiu, não influí, porque, olha, se eu quisesse ter influído, eu chegava ali em qualquer momento, em 2018, e apoiava um candidato. Até porque nesse momento teu nome tava em alta pra caralho, assim, era uma questão de, assim, nesse sentido, você tinha muito poder, né, de influenciar. Claro. E até vou te dizer o que aconteceu, a gente tinha comprado uma viagem pro exterior, a minha esposa tinha comprado, naquele 2018, a gente ia viajar no dia 28 de dezembro. Ia passar, acho que a primeira quinzena de janeiro no exterior. Então, aí o presidente convidou. A posse é no dia 1º de janeiro, né? Como é que você vai passar os primeiros 15 dias da gestão fora, né? Aquele período de transição e tal. E aí eu acabei cedendo a minha passagem lá, consegui fazer uma transferência para um sobrinho que foi no meu lugar. Então, assim, não tinha nada pensado de realmente assumir. Agora, aquela história, quando surgiu a oportunidade, é aquele velho drama que você tem, né? Puxa, você não vai abraçar essa chance de fazer algo relevante para o seu país, de evitar a sensação de uma oportunidade perdida. Né? Você vê retrospectivamente, com o conhecimento que você tem hoje sobre o presidente... talvez fosse diferente. Não, talvez não, seria certamente diferente. Mas em 2018 ele tinha acabado de ser eleito por mais de 50 milhões de brasileiros. E o que eu não concordo também, fez muita coisa errada, ele, foi um desastre. É um desastre, desculpe, sinceridade. Mas quem votou nele não é cúmplice dele.
O cara fez uma opção lá. E a outra A gente opção... votou contra alguém, né? Não a favor. Né? a outra opção era o Haddad, o Lula disfarçado de Haddad. Né? Então, assim, não era uma boa opção também. Quem votou nele, ainda que votou com convicção, votou acreditando numa coisa e depois não se confirmou. Então é cúmplice, porque você elegeu um cara que foi um mau presidente. Você é cúmplice dele? Não é cúmplice dele. Toma uma decisão como eleitor. E foi a mesma situação. Eu aceitei ir para o governo porque achei que tinha uma chance de dar certo. Agora, fui cúmplice das coisas erradas que ele fez lá? Não fui. Cara, todo momento ali dentro do governo, eu sempre defendi o que era correto. E quando ele queria coisa errada, né, eu me opunha a isso. Até que chegou o momento que ele passou por cima de mim lá naquela nomeação do diretor da Polícia Federal e eu saí. Aqui a gente tem aquela cena icônica da reunião, né? Aquela reunião show foi... de horrores, Tu né? viveu aquela reunião, Show né, de cara? horrores, Como que tu tava sentindo naquele dia? Era sempre daquele jeito ali, a reunião? Como é que é? O que tava passando na tua cabeça ali? Tipo, qual que era o histórico? Você tava puto já com o Bolsonaro porque ele tinha passado a COAF? Eram as coisas lá? Tava tendo uma conversa já dura entre vocês? Como que era a situação? Não, então eu vou explicar. O que aconteceu foi assim, eu vinha me desapontando no decorrer de 2019. Teve o lance que aconteceu no final do ano, dia 23, 24, que você falou. Exatamente, do veto lá do projeto anticrime, que ele não vetou quando podia vetar. Saiu em abril, não foi? Saiu em abril. Abril. Mas daí o que acontece? Ele já tinha feito aquela movimentação para cima da Polícia Federal. Quando tu saiu, eu e o Monarca, a gente, cara, olha só, fudeu, a bolsa vai cair pra caralho, vamos só tirar nosso dinheiro. O Twitter acabou o governo Bolsonaro. É que acabou, na minha opinião, quando tu saiu. Sim, acabou. Acabou porque, tipo, querendo ou não, você era aquele cara que dava um verniz de anticorrupção no governo Bolsonaro. Que é, pra mim, um dos maiores problemas brasileiros é a corrupção. Depois que você saiu, você tirou qualquer expectativa do Bolsonaro ser anticorrupção. Era a minha visão. Posso estar dando créditos a mais que eu deveria a você, mas foi a minha percepção. Não, aí eu vou pedir a sua bondade para dar esses créditos, né? Não, foi aquela reunião. Aí, ó. Isso daí é aquela matéria que você tinha comentado antes do Bolsonaro falando. Mas acho que a frase dele é num- um pouquinho diferente. Num site um tanto confiável, que é Isto É Dinheiro, né? Bom. Esse cara não fez absolutamente nada para que a COAF e Receita não bisbilhotassem minha vida e dos brasileiros, declarou o chefe do executivo em entrevista à Gazeta do Povo. Pode investigar o presidente? Pode, mas legalmente, emendou. Ué, mas o COF não é legal? Mas qual que é a investigação ilegal do COAF e da Receita sobre ele? A investigação que tem é sobre a rachadinha da família dele. E essa investigação é legal. Né? Coisa errada tem que ser investigada. Você se apropriou. Mas, porra, o pessoal e se não você entende não- o que é rachadinha, né? Se os caras me investigam, eu investigo aí, foda-se. E nem no teu caso lá que eu fiquei de falar e acabei esquecendo, o lance da CPI que tem aí acerca do teu trabalho com a não sei quem, Não Marçal. tem nada a esconder. Foda-se, entendeu? abre a CPI aí, foda-se. Não, exatamente, não tem nada a esconder. Quer abrir, abre, vou lá e fala a verdade. É. Mas vamos falar a verdade sobre a Lava Jato. Vamos falar a verdade quem recebeu o suborno da Odebrecht. Tá? E eu vou falar sobre a minha situação, que primeiro, não trabalhei para o Odebrecht, não recebi um tostão da Odebrecht, fui trabalhar numa consultoria norte-americana renomada, e no qual meu contrato proibia eu trabalhar para a empresa envolvida na Lava Jato, e não trabalhei, e ganhei minha vida licitamente. Né? E Boa pronto. parte desse pessoal que está falando lá está na lista da Odebrecht por ter recebido suborno. Então, o que os caras querem é atrapalhar essa pré-candidatura, porque eles sabem que o meu projeto é o projeto que tem potencial para arrebentar essa polarização. E se arrebentar essa polarização, volta um governo honesto, né? Volta o combate à corrupção, volta a Lava Jato. Pode dar outro nome. Mas vai voltar os instrumentos que vão dizer assim, não pode roubar. Se você roubar, tem coisa errada. Isso aí não. O que é rachadinha? Né? O pessoal às vezes não entende, mas o que é rachadinha lá? Pô, você contrata um cara no teu gabinete de deputado e ele recebe lá um salário, sei lá, de 10 mil reais, mas o acordo é, você recebe 10 e me dá 5.
Isso é apropriação de dinheiro público. Claro. Além de uma sacanagem com o cara lá que aceitou. E às vezes tem aquela situação que o cara é um funcionário fantasma. O cara nem aparece lá. Não é sacanagem que o cara que aceitou, porque ele só ganhou esse emprego porque ele aceitou. Né? Então, pra ele tá lucrando de qualquer jeito. Ele é um filho da puta igual. E essa troca na Polícia Federal foi por causa disso, foi, né? Porque os caras estavam investigando o Flávio Bolsonaro, né? Ô, Igor, ele falou naquela reunião, claramente ali, as pessoas às vezes assim, naquela reunião que foi divulgada, o que ele fala? Que eu vou trocar, que eu não aceito sacanagem com a minha família, né? E eu vou trocar o cara do Rio de Janeiro. Se não puder trocar o cara do Rio de Janeiro, que ele estava falando sobre lá o Rio de Janeiro, a Polícia Federal do Rio de Janeiro, se não puder trocar, eu troco o diretor. Se não puder trocar o diretor, eu troco o ministro. E olha para mim, inclusive, entendeu? Assim, e o que acontece depois disso, dessa reunião? Ele troca o diretor, passa por cima de mim, e aí eu tenho que pedir demissão, porque eu não vou ficar lá com o diretor que ele troca dizendo, né, que o motivo que ele está trocando é porque ele não quer que investigue a família dele. E a investigação morreu de fato? Não, a investigação... Esfriou. Hoje ninguém é investigado, né? A Polícia Federal, respeito muito, o delegado da Polícia Federal, agente da Polícia Federal, perito e tal. Quem que você vê hoje sendo investigado por crime de corrupção, sendo preso, Acabaram as notícias. sofrendo alguma consequência? Não, acabou a investigação. Entendi. Né? E quando você tem alguma coisa, troca lá o delegado, troca o superintendente. Aquele caso de Amazonas, que é um escândalo. Você tem o superintendente da Polícia Federal do Amazonas e ele participa lá de uma diligência que tem uma grande apreensão de, sei lá, madeira ilegal. Aí tem uma briga lá com o ministro e de repente tira o superintendente. Né? Não sei se tiraram ali por obstrução ou não e tal, mas qual que é o recado que você manda para a Polícia Federal? Não investiga. Não investigue, não mexa com gente poderosa. Então, assim, infelizmente a Polícia Federal hoje não é a mesma Polícia Federal da época da Lava Jato. E isso, né, para alguém que foi eleito dizendo que apoiava a Lava Jato,